Agora eu tenho a honra de chamar o professor Salomão Viana, graduado em Medicina em 1985 pela Universidade Federal da Bahia, graduado em Direito em 1987 pela Universidade Católica de Salvador, especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, juiz de Direito do Estado da Bahia de 91 a 94, juiz federal na Seção Judiciária da Bahia até o presente momento, juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia de outubro de 2009 a outubro de 2011 e professor de Direito Processual Civil do Brasil Jurídico Cursos Online e da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, para palestrar um tema sobre as principais inovações do novo Código de Processo Civil. Boa tarde a todos. Estar aqui me traz assim, eu tenho muitos motivos de alegria para estar aqui, né? Primeiro, receber um convite da professora Josiane é sempre um motivo de alegria para mim. Aliás, desde o final, meados do ano passado, ela já havia me formulado esse convite. Dividir uma mesa com Fred é sempre uma coisa fantástica. Não há como você ouvir Fred e não multiplicar seu conhecimento na área que ele está abordando. Estar aqui com essa associação tão bem, né, fornida de organização, cheguei aqui de uma comissão de frente ali esperando e todo mundo preocupado em atender da melhor forma, e ainda contar com Luísa, que é uma pessoa que eu gosto muito, foi minha aluna, para fazer parte da apresentação minha mesmo. Só há motivos para alegria. E ouvir Fred bem remete, nos coloca, né, traz a nós de imediato a imensa responsabilidade de todos os operadores do direito relativamente a esse novo código. Nós temos que mudar o modo de pensar o direito processual a partir desse novo código. Eu quero logo também registrar uma coisa aqui para meu querido amigo Fred. Eu sei perfeitamente das suas agruras relativas a compromissos dos mais diversos, compromissos inclusive com o próprio Tribunal de Justiça. Sua tarefa, que é uma tarefa magnânima, ele foi instado a colaborar com o Tribunal de Justiça para a elaboração do regimento interno do Tribunal de Justiça da Bahia, e portanto nós teremos, na qualidade de baianos, o prazer de ter o melhor regimento interno do Brasil inteiro, porque o professor Fred Diego vai fazer. Você está liberado, meu amigo, você não precisa ficar por aqui. Então, só para dizer, tá, não. Mas, como eu estava dizendo, o que Fred disse é para nos alertar. O Código de Processo Civil que vem por aí, ele vem, na verdade, com dois propósitos. Eu tenho tido enorme dificuldade, dá para andar por aqui. Eu tenho tido enorme dificuldade para lidar com esse assunto com meus colegas magistrados. Os meus colegas magistrados que ainda não se aperceberam, na sua grande parte, eu aludo mais especificamente aos meus colegas juízes federais, com os quais eu mantenho um contato diário. Eu devo dizer, inclusive em reverência ao Tribunal de Justiça da Bahia, doutora Nícia, que as iniciativas que o TJ da Bahia tem tido para discutir o novo Código de Processo Civil estão a anos-luz de distância à frente das iniciativas que eu tenho assistido junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eu posso dizer, pelas preocupações que têm sido esboçadas nos diversos eventos de que tenho participado, envolvendo juízes, envolvendo desembargadores, assessores de desembargadores, oficina, o novo CPC no 2º grau, curso para juízes promovidos pela IMAB, não está havendo isso no âmbito da Justiça Federal. Não está havendo isso. E eu tenho percebido uma certa resistência, além dos torceres de bico, né? Todas as vezes que se fala no novo Código de Processo Civil, como se fosse possível resistir a uma realidade. E essa realidade, e eu disse isso numa entrevista que dei para o consultor jurídico, com o Ju, é uma realidade que tem um ângulo amplo, muito interessante para o próprio Poder Judiciário. Essa criação de um sistema de precedentes obrigatórios, em que o incidente de resolução de demandas repetitivas tem uma enorme importância, isto vem em socorro das agruras vivenciadas pelo próprio Poder Judiciário. Encara-se isso, interessante, como sendo um aumento do trabalho.
quando em verdade o que se espera é, por meio de um só trabalho, resolver diversos casos. E quanto mais precedentes obrigatórios forem formados, quanto mais teses jurídicas forem fixadas, quanto mais temas de direito forem pacificados, menos demandas teremos. O que a gente não pode se iludir é com a ideia que é vendida, infelizmente, por aí, eu tenho visto, e tem sido vendida principalmente por membros do Poder Legislativo, que é a ideia de que com o novo Código de Processo Civil, a partir de março de 2016, todos os processos vão andar rápido, que vai ser uma beleza. Isso é um profundo, isso beira a má-fé, porque equivale a dizer assim, olhe, nós elaboramos, o Congresso Nacional, nós entregamos ao Poder Judiciário um novo instrumento legislativo de primeiríssima qualidade. E o que é que se vê? O que se vê é os processos, disse o CNJ, eu estou imaginando dezembro, janeiro do ano que vem, o que se vê é que os processos agora estão durando mais tempo. Os processos vão durar mais tempo no primeiro momento. Naturalmente vão durar mais tempo. Naturalmente, no momento em que você percebe a necessidade, por meio de uma legislação infraconstitucional, de valorização do contraditório, no momento em que a própria legislação alerta os julgadores para o fato de que uma coisa é poder conhecer de ofício de uma matéria, e outra coisa, completamente diferente, é decidir a questão sem ouvir as pessoas interessadas. E quando o Código chega no artigo 10 e alerta para isso, as pessoas interpretam como se dá, mas isso vai piorar, assaca contra a duração razoável do processo. O processo se torna mais longo. O processo se torna mais longo em razão do contraditório. Não se trata, aliás, de uma inovação. O que o Código faz é nos conduzir a perceber, agora, por meio da legislação infraconstitucional, que um Estado democrático de direito, que é um Estado em que há uma valorização intensa do contraditório, um Estado democrático de direito já deveria ter se instaurado no ambiente intraprocessual desde 1988. Mas como nós temos uma cultura de devoção à legislação infraconstitucional, não nos apercebemos de que houve uma mudança total no nosso sistema de vida a partir da Constituição Federal de 1988. Não é à toa que a Constituição Federal de 1988, no seu parágrafo, no seu artigo 1º, ela consagra que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Tudo quanto deve acontecer no plano das relações no âmbito do território nacional, tudo quanto deve acontecer entre nós brasileiros tem que ser regido por um Estado democrático de direito. Esse Estado democrático de direito, ele tem até sido percebido quando a gente fala na democracia, pensando nas eleições dos nossos representantes. Há eleições democráticas, tá certo? Mas esse Estado democrático de direito, ele precisa ser sentido também no ambiente endoprocessual, intraprocessual, e nunca foi sentido. E nesse particular, faço a minha meia-culpa, eu tenho culpa disso também. Todos nós, operadores do direito, temos culpa de nos haver percebido de que a partir do dia 5 de outubro de 1988, as coisas mudaram e tinham que mudar também dentro do processo, e não só no mundo de fora do processo. De 88 para cá, eu me formei em Direito em 87, de 88 para cá, não houve grandes mudanças no modo de ver o processo, a não ser por iniciativa de doutrinadores de prol, como é o caso de Fred, e de alguns magistrados, ou advogados, que percebem essa necessidade de mudar o modo de pensar, independentemente de o código haver mudado. Mas agora nós temos um código novo. Um código que, em verdade, não traz um Estado democrático de direito para dentro do processo. Um código que faz com que reconheçamos que esse Estado democrático de direito já deveria estar no ambiente do processual desde 1988. Nessa linha é que a gente deve encarar o que a gente se habituou a chamar de devido processo legal.
A gente se habituou com aquela expressão devido ao processo legal, que é uma tradução muito mal feita da expressão inglesa do process of law. A gente se habituou com essa ideia de devido processo legal, mas restringindo, em verdade, o que de fato tem que ser encarado como um devido processo legal. Um processo devido, um processo adequado, um processo justo, um processo equânime. Quando a gente se depara com aquela expressão, a gente pensa em devido. A gente pensa, aqui a culpa não foi minha não, meu, a gente estava falando aí que ontem teve esse incidente. Mas, olha, não está voltando não, viu? Quando a gente pensa num processo devido, a gente pensa num processo equânime, justo. Não está, tá. Num processo equânime, justo. Um processo adequado, devido, equânime, justo. Quando a gente pensa nesse vocábulo processo, a gente tem que pensar em todos os processos da vida. Nós temos que pensar no processo, não apenas no processo jurisdicional, no processo negocial, no processo legislativo, no processo administrativo. Então, quando se fala em processo, a gente tem que pensar em todas as espécies de processo. Quando o Poder Judiciário é chamado a intervir num caso que envolve relações de consumo, em que um contrato é abusivo, em que um contrato restringe direitos do consumidor, quando o Poder Judiciário é chamado a intervir numa situação dessa, para recompor o equilíbrio contratual, para fazer com que aquele contrato esteja em consonância com as normas consumeristas, o que o Poder Judiciário faz é colocar, reinserir aquela relação mantida entre as pessoas no âmbito de um devido processo legal negocial. Valendo-se do processo do processo jurisdicional, ajusta-se o que foi deliberado equivocadamente por um processo negocial que não está em consonância com o devido processo legal. E quando se fala em processo jurisdicional adequado, devido, é qualquer tipo de processo. Trate-se processo jurisdicional, é qualquer tipo de processo jurisdicional. Trate-se de processo civil, trate-se de processo penal, trate-se de processo trabalhista, de processo eleitoral, de processo arbitral, não importa. Qualquer que seja o processo, ele tem que ser devido, adequado, justo. Mas devido, adequado, justo, de acordo com o quê? De acordo com o quê? Aí vem, de acordo com devido processo legal. De acordo com a lei? Não, de acordo com o direito. Um processo devido, adequado, justo, de acordo com o direito, e não de acordo com a lei. Não é? A gente não fala, a gente não está aqui venerando lei, nós estamos venerando o direito. Tanto assim que se a lei não estiver em consonância com o direito, afasta-se a lei, considera-se a lei inconstitucional. Então, quando a gente pensa num devido processo legal, a gente pensa num processo de acordo com o direito. Se a gente pensa num devido processo legal, a gente pensa num direito fundamental a um processo adequado, um direito fundamental a um processo justo. E como é que a gente vê o Código de Processo Civil chegando? Aí a gente vê dessa forma. Como eu já vi diversos colegas meus dizendo: Salomão, eu dei uma olhada no código e ali encontrei, primeiro, um bocado de coisa que já está na Constituição. Ele começou logo vendo pelos primeiros artigos. Segundo, um bocado de dispositivo que repete completamente o CPC de 73. Outros tantos que tem uma redação muito parecida com a redação de 73. E uma parte desses dispositivos que realmente eu não me lembro de ter correspondência no CPC de 73. De um modo geral, eu tenho ouvido muito isso dos meus colegas. Não muda. Chegou um até que ligou para mim e falou assim: mas Salomão, muda muita coisa mesmo? Mas você acha que muda? Eu falei: não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Imagine o juiz perguntar se muda muita coisa. Olha, primeiro, a gente não pode se contaminar sequer com a ideia de que o CPC de 2015 tem textos que repetem os textos do CPC de 73.
Porque a circunstância de haver uma repetição de texto não significa que desses textos devam ser extraídas a mesma norma. Não é? A gente precisa distinguir texto de norma. Basta lembrar, no exemplo clássico de livro, de uma placa, proibido usar biquíni, colocada num campo de nudismo ou colocada na porta de um templo religioso. Você tem o mesmo texto, proibido usar biquíni, que num campo de nudismo vai significar que as mulheres têm que andar nuas, e na porta de um templo religioso vai significar que as mulheres têm que andar mais vestidas do que um biquíni, do que usando simplesmente um biquíni. É o mesmo texto, produzindo normas não diferentes nesse caso, normas opostas. Extrai-se deste mesmo texto, a partir de uma interpretação que leva em consideração um conjunto de fatores, no particular a porta de uma igreja, no outro particular um campo de naturismo, de nudismo, e você vai extrair de um mesmo texto normas opostas. Então a circunstância de o CPC de 73 ter textos que repetem os textos do CPC de 2015, ter textos que repetem o CPC de 73, isso não pode ser tido como uma mera continuidade. Não pode ser tido como uma mera continuidade, porque estruturalmente o processo passa a ser outro. Foi imaginado um sistema que vai atender às necessidades de uma sociedade moderna. Percebam, pela própria palestra de Fred, quando fala em incidente de resolução de demanda repetitiva, não se está falando, não se está tendo uma preocupação voltada apenas para os dilemas entre Tício e Caio, mas os dilemas vivenciados pela sociedade. E se nós temos um processo assim, com tais preocupações, um processo voltado para esse tipo de atenção, a gente tem que afinar a técnica processual de modo a ajustá-la ao que um Estado democrático de direito exige. Para esse ajustamento, a gente olha para aquilo que a gente chama de o devido processo legal, e se a gente aproximar, se nós nos aproximarmos e procurar ver uma lupa ali dentro, e apagou tudo agora, uma negócio aí mesmo. Pronto, se aparecer uma lupa ali, se a gente aproximar uma lupa, a gente na verdade, apagou de novo. A gente na verdade vai enxergar um bocado de coisa, nisso que a gente chama de devido processo legal. Esse devido processo legal envolve coisa para bater de pau. Obviamente que não está tudo aí. Obviamente que o que a gente chama de devido processo legal está sendo construído como está sendo construída a democracia no país. Se nós temos uma democracia sendo construída no país, a democracia no ambiente endoprocessual também está em fase de construção. Mas se reconhece, obviamente se reconhece que há um contraditório a ser obedecido, e esse contraditório, a depender das circunstâncias, ganha dimensões antes inimagináveis. É só lembrar o caso do incidente de resolução de demandas repetitivas, em que o caso piloto é puxado e, como o Fred colocou, abre-se para que toda a sociedade possa participar da discussão. Abre-se oportunidade, o contraditório aí ganha uma dimensão social amplíssima, de modo a que toda a sociedade possa participar da discussão, a fim de que seja produzida uma decisão tão justa quanto possível, a melhor decisão possível. O contraditório, do modo como sempre vimos até hoje, veja que quando eu estava ainda na faculdade, a gente aprendia o contraditório como sendo o direito de ser ouvido. Ninguém pode ter invadido, sentir o seu patrimônio, sua esfera jurídica invadida, sem primeiro ter sido ouvido. Aí percebeu-se uma dimensão substancial no contraditório. Não é só o direito de ser ouvido, é o direito de influenciar na decisão. É o direito de colaborar para a formação do panorama no qual a decisão será proferida. Isso é o contraditório. E o contraditório agora ganha dimensões ainda mais amplas, porque o contraditório deve ser aberto em certas circunstâncias
também para quem não está dentro do processo, mas que tem interesse em que a decisão seja proferida de determinado modo. E não é um interesse que tenha a ver com a sua posição individual, porque uma associação defende ideias. Uma associação como a BDCOM, que pode ingressar no processo desse e participar do contraditório, ela defende ideias. Quando a gente pensa, obviamente não vamos passar por todos esses itens aí, mas a motivação das decisões, está lá na Constituição que as decisões têm que ser motivadas, está certo? A motivação das decisões, ela ganha agora uma força de importância infinitamente maior do que sempre teve. Reparem a construção de uma decisão judicial. Imagine um quadro, uma situação qualquer em que o juiz vá decidir. A gente tem agora mais do que nunca de identificar os meandros, o que é que está por dentro da decisão judicial. E a gente vai perceber que a decisão judicial, em verdade, tem dois destinatários. A decisão judicial, ela serve para resolver um caso concreto, mas ela tem também um potencial para que os seus fundamentos determinantes sejam utilizados em tantos casos concretos similares quando surjam. Quando se decide-se agora mais do que nunca, com os olhos postos no caso concreto a ser resolvido, bem como em tantos casos concretos similares quantos possam surgir. Imagine um caso, uma situação simples, eu sempre dou esse exemplo porque já está construído, é mais fácil. Imagine a situação simples de uma audiência designada, em que a parte ré, que está representada nos autos por 5 advogados, apresenta um requerimento também simples, de que seja designada uma nova data para a audiência, tendo em vista que um dos seus advogados, aquele que subscreve aquela peça, tem naquele dia designado para a audiência um determinado compromisso já marcado anteriormente, no caso, outra audiência de outro processo, em outra cidade, portanto não poderá estar presente, em razão do que pede, postula que seja designado a nova data para a audiência. O juiz vai lá, consulta o Código de Processo Civil, seja de 2015, seja de 73, não vai achar nenhum texto do qual ele possa extrair uma norma que se aplique com absoluta facilidade na resolução daquela questão. Uma questãozinha simples, uma questiúncula. Mas ele não vai encontrar um texto que forneça a ele uma norma. Ele não vai resolver essa questão mediante um simples mecanismo de subsunção. Ele vai ter que examinar, ele vai ter que se deparar, olhar para o ordenamento jurídico como um todo e concluir o seguinte: olha, se a parte está representada nos autos por mais de um advogado e somente um compareceu em juízo dizendo que tem óbice para comparecer à audiência, não há justificativa, não há motivo lógico para eu marcar outra data para a audiência, a menos que todos os advogados da parte tivessem um obstáculo. Mas ela está representada por 5, qualquer dos outros 4 pode comparecer à audiência. Então vamos fundamentar a decisão. A parte ré, que requeriu a designação de nova data para a audiência, está representada nos autos por 5 profissionais e apenas um deles apresentou óbice para comparecer na data marcada para a realização da audiência de instrução e julgamento. Tendo em vista que a parte se faz apresentar por outros profissionais e nenhum deles, dos demais, apresentou qualquer justificativa, não há motivo para designar nova data, em razão do que indefere o requerimento. Percebam que essa decisão, a gente está habituado a falar assim: aqui eu tenho a fundamentação, aqui eu tenho o dispositivo da decisão. É verdade, continua sendo fundamentação e dispositivo. Só que o dispositivo, ele serve para resolver aquele caso. Naquele caso, não será marcada nova data para a audiência. Mas a fundamentação, na fundamentação, aquela fundamentação empregada, ela vai servir para resolver tantos casos similares quando vierem a surgir. Ela tem um potencial, tem uma aptidão à universalização. A fundamentação ganha força. A fundamentação, com seu potencial à universalização, num sistema processual que adota precedentes obrigatórios, ganha uma força nunca tida antes.
Nunca tida antes. Qualquer decisão dessa, ela tem que ser proferida à vista dessa realidade. A realidade de que ela tem dois destinatários, o caso concreto e a sociedade como um todo. Então, o que é que a gente identifica numa decisão judicial simples como essa? A gente identifica uma norma geral que foi extraída pelo juiz do sistema jurídico. Ele extrai uma norma geral à vista do caso concreto. Extrai a norma geral olhando para o caso concreto à vista dos limites postos pelo caso concreto, em cotejo com os limites do sistema jurídico. Extrai essa norma geral, que é a norma geral para este caso concreto, e aplica no caso concreto. Eu tenho uma norma agora individualizada para este caso, mas aquela norma geral que foi extraída para aquele caso, ela vai servir para tantos casos similares quanto surjam. Num sistema de precedentes judiciais, a fundamentação, o dever de fundamentar é levado às últimas consequências. É isso que fez, esse é um dos motivos conducentes a que fosse redigido aquele parágrafo famoso já a essa altura, doutora Lícia, o famoso parágrafo 1º do artigo 489, em especial o inciso 4. Em especial o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 489, em que se chega ao absurdo. Eu assisti isso num auditório do Superior Tribunal de Justiça, num evento promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que é a escola do Superior Tribunal de Justiça, e eu assisti um membro do Superior Tribunal de Justiça, diante de cerca de 600 juízes, entre juízes estaduais e juízes federais. Eu vi dizer que o Código de Processo Civil não se aplica nos juizados. Isso aí, não, isso não tem nada a ver com os juizados, isso não se aplica nos juizados. Que é isso? Eu tenho feito, alguns tenho sido convidado, fico muito honrado com isso, por grupo de juízes dos juizados, para discutir isso. E invariavelmente vem à tona essa fala desse membro do STJ, que anunciou que o Código de Processo Civil não é aplicável nos juizados. Aí eu já começo dizendo o seguinte: está certo, então o poder geral de efetivação das decisões judiciais, que está lá no artigo 139, inciso 4, que foi multiplicado pela possibilidade agora de medidas coercitivas atípicas, inclusive para o cumprimento de decidir obrigações de natureza pecuniária. Esse poder geral de efetivação das decisões judiciais, que todos os juízes agora vão passar a ter, juiz do juizado não vai ter. Então, ou você entende que o código é aplicável, obviamente, naquilo que não malferir o sistema, o microsistema dos juizados, ou ele é aplicável ou não é aplicável. Você não pode querer aplicar apenas aquilo que você gosta. Isso não é possível. Isso não é possível. Então você vai ser um juiz com menos poder para efetivar suas decisões judiciais do que os juízes das outras varas, que não são de juizado. Você tem que admitir isso, então. Não é possível. Não é possível. Saiu um enunciado, esse artigo 489, enunciado desse encontro que eu estou falando, esse artigo 489 não é aplicável aos juizados. Mas o que é que tem de mais no artigo 489? Tem lá dizendo, dentre outras coisas, que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela qual for, em que se limitar à mera indicação de um dispositivo legal, sem fazer o vínculo, sem demonstrar que o conteúdo daquele dispositivo tem a ver com o caso concreto. É o caso do juiz que decide assim, é o relatório. O caso sob julgamento se encaixa com perfeição no artigo 787 da lei tal. Ponto. De artigo exposto, acolhe o pedido. Isso é fundamentação? Isso é fundamentação? Não é fundamentação. Ele precisa demonstrar porque é que ele entende que aquele caso se encaixa, como ele está dizendo, naquela previsão legislativa. Ou simplesmente dizer, como eu já tive colega que disse, em processos da minha unidade, num período muito tempo atrás, em que eu saí de férias, ele respondeu por processos. Decisão fundamentada assim, sem liminar, ponto, cite-se. Sem liminar, ponto, cite-se.
Aí eu encontrei alguns outros, porque os despachos, os pronunciamentos judiciais eram assim, 4 palavras, 3 palavras, 5 palavras. Aí eu me deparei um dia com o processo e falei, rapaz, esse aqui tem um bocado de palavras, deixa eu ver o que é que diz. Diz assim, ó, presentes os fumos, boniures e o perigo em mora, defiro a medida. Ponto, simples. Foi a fundamentação. Que é isso? Então eu invoco conceitos jurídicos indeterminados, fumos, boniures, perigo em mora, e está suficiente, está fundamentada a decisão. Por que é que há fumos boniures? Aonde é que está o fumo boniures? Aonde é que está o perigo em mora? Por que é que você está reconhecendo aí o risco? O que é que você está reconhecendo como risco para que se justifique a concessão dessa medida de urgência? É isso que o artigo 489 diz. Isso não é aplicável para todos os juízes. Aliás, isso sempre foi aplicável em todos os casos. As únicas 2 coisas a mais, um plus, que existem no artigo 489, no parágrafo 1º, são os incisos 5 e 6, que aludem a uma situação nova que a gente está vivenciando agora, que é a situação dos precedentes judiciais. Dizendo assim, olha, se você quer invocar um precedente obrigatório para poder julgar essa causa, você tem que demonstrar que o seu caso concreto é similar ao caso que gerou o precedente obrigatório. Você não pode simplesmente invocar um precedente obrigatório. Você tem que demonstrar que o seu caso concreto é similar. E o outro, o inciso 6, é preciso, ao lado disso, se você não vai aplicar o precedente obrigatório, você tem que fundamentar demonstrando que não vai aplicar, porque o caso que você está apreciando é distinto do caso que gerou o precedente obrigatório, ou porque esse precedente já foi superado. Mas você não pode simplesmente se recusar a aplicar um precedente obrigatório. Você tem que fundamentar. Então são as únicas 2 novidades que existem nesse parágrafo 1º do artigo 489, que tanto tem incomodado os magistrados. Mas o código precisa ser visto na sua unidade. Quando o legislador chega no parágrafo 1º do 489 para exigir uma fundamentação adequada, é isso na essência, exigir uma fundamentação adequada, ao mesmo tempo ele se vira para o autor e diz, a sua postulação tem que ser adequadamente fundamentada, réu, sua resistência tem que ser adequadamente fundamentada, credor de um título judicial, você quer o cumprimento da sentença? Você quer cobrar o dinheiro que você acha que lhe é devido em razão da sentença? Para isso você tem que apresentar um demonstrativo no qual há de estar contido, haverão de estar contidos tais dados. E você, executado, você acha que não é devido isso que está sendo cobrado de você, não? Então você tem que dizer exatamente quanto é que você acha que deve, pagar isso que você acha que deve, e quanto ao que não deve, você tem que dizer todos os motivos pelos quais você entende que essa parte não é devida. Você não pode simplesmente apresentar uma resistência geral, injustificada e irresponsável, que não está em consonância com a boa-fé objetiva. As mesmas exigências, pois, postas para o Poder Judiciário, órgão julgador, profira decisões responsáveis. São exigências postas com a mesma intensidade para as partes. Autor, postule de forma responsável. Réu, resista de forma responsável. Perito, apresente um laudo responsável. Há um dispositivo lá que claramente diz que o laudo tem que estar adequadamente fundamentado e com uma linguagem acessível. Quem quer que vá atuar no processo tem que atuar de forma responsável. E ninguém tem que ser mais responsável numa atuação processual do que o órgão julgador. A responsabilidade é de todos, mas o órgão julgador é dele que se espera a palavra final. E essa palavra final tem que vir de forma responsável. Para isso a gente tem que aprender a discernir situações. A gente tem que aprender a enxergar o que de fato é novo e o que não é. Agora, minha gente, para enxergar o que é novo e o que não é, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento que nos permita distinguir as coisas. Todos os estudos que fazemos, o que é que Fred colocou na palestra dele, aludindo a Sofia Temer, que ela disse assim, que é o que tem de mais importante: não se trata o IRDR de um incidente para resolver apenas demandas repetitivas, mas questões que se repetem.
ela, com uma visão aguda, conseguiu discernir, dividir, separar demanda, que a demanda tem a ver com a questão principal do processo, de questões outras que são questões incidentais que podem surgir em diversos processos. E ela então percebeu, são questões repetitivas, não necessariamente demandas repetitivas, mas para chegar a essa conclusão, há de se ter um raciocínio claro, há de se ter conhecimento. A falta de conhecimento faz confundir as coisas. Faz confundir as coisas. Eu estava, já contei isso para o aluno da minha sala, eu estava entrando no antigo Baby Beef, e agora virou Pobre Juan, o Pobre Juan já fechou e eu soube que vai virar Baby Beef de novo. Mas o fato é que, seja Pobre Juan, seja Baby Beef, o recepcionista é sempre aquele anãozinho que fica ali na porta, não é? E foi com ele que aconteceu o incidente. Eu estava entrando com meu filho, à época, 3, 4 anos de idade, era exatamente do tamanho do cidadão, daquele senhor. Eu entrei de mãos dadas, minha mulher do outro lado, ele no meio, a gente entrando assim. Quando eu senti que eu andei, minha mão ficou. Ele parou, ele nunca tinha visto um anão. Aí ele parou, olhou assim, 5 segundos parado. 5 segundos viram uma eternidade nessa hora. Aí ele olhou, virou pro anão e falou assim: cadê sua babá? Ela deixa você brincar aqui sozinho, é? Aí vem aquele constrangimento, aquela coisa, papapá. E eu fui para a mesa, no caminho de minha ida para a mesa, eu raciocinando, por que é que ele concluiu? Ele parou uns 5 segundos. Ele parou. E naqueles 5 segundos eu comecei a imaginar o que é que aquela mentezinha produziu naqueles 5 segundos. Imagine que foi assim mais ou menos. É do tamanho de uma criança. Então é uma criança. Mas não tem cara de criança. Então não é criança. E não está vestido como uma criança. Ah, então não é criança. Mas está aqui sem babá. Então é uma criança. E também por esse motivo não é criança. Mas é do tamanho de uma criança. Como é que não é criança se é do tamanho de uma criança? Então ele pegou todas as outras informações, deixou de lado e falou: é uma criança. Pelo tamanho é uma criança. Cadê sua babá? É uma criança. Não é? Então, o que é que faltou a ele? Conhecimento. De que pode existir adulto daquele tamanho. Se nós não tivermos conhecimento suficiente o conhecimento para ler o código, a gente vai enxergar a criança onde tem não. É natural. Sempre não tem conhecimento para discernir. A gente olha para o mesmo título, o mesmo texto, e não tem conhecimento para discernir exatamente por que aquele texto está ali à luz de uma nova realidade. Então você não vai conseguir enxergar. Só há um caminho: estudar. Exclusivamente um caminho: estudar. Aprender, incorporar conhecimento. Não há outro caminho, é um só. Esse mesmo menino meu, passados alguns anos, já grandão, 6 anos, 5 anos de idade, aprendendo a olhar dicionário. Eu gosto muito de apreciar os fatos da vida à luz do processo. Tudo para mim eu processualizo. É sério, eu processualizo tudo. Eu descobri, Fred, que esse meu gosto por processo, ele se reflete até nas minhas viagens. Quando eu viajo, eu não gosto de chegar, eu gosto do caminho. Se eu estiver num país diferente, vamos conhecer tal lugar, naquele lugar, eu vou, mas eu vou a pé, toda vez que eu puder, porque eu quero ver o caminho. O processo é o caminho. A chegada é uma etapa do caminho, uma etapa maravilhosa, mas você tem que curtir o caminho. Eu não pego, dificilmente eu entro no metrô para já sair do lugar para onde eu vou, de jeito nenhum. Se quer ir de metrô, você vai, eu vou a pé. Mas vai levar 2 horas andando. Andando, a melhor coisa do mundo, andar. Aí você chega, para, eu sento, senta no banco da praça, degusta um charuto, vê o povo passando lá. Tudo isso eu estou curtindo o caminho, o processo da chegada. Eu processualizo quase tudo na minha vida, como eu disse. Aí eu estava trabalhando no meu gabinete e ouvi do lado ele gritar para a mãe. Ele estava aprendendo a consultar dicionário. Mãe, olha o que eu achei aqui no dicionário. He-Man. Eu parei, He-Man? Dicionarizaram o He-Man? Aí eu me lembrei logo, né? Castelo de Grayskull, Esqueleto, She-Ra. Eu cá comigo, que diabo de dicionário deram para esse menino? Está lá com o He-Man no dicionário. A mãe de outro estava fora do quarto, de lá falou para ele, assim em voz alta. Estranhou. He-Man, Luca? Lê aí o significado. Está aqui, mãe, ó. Membrana que recobre parcialmente
a entrada da vagina. He-Man. Deu vontade de eu falar assim, sabe de nada, inocente. Agora, eu cá comigo, eu fico. E não dá para eu falar isso em alguns lugares, quando eu falo para magistrado, né? Dá vontade de dizer assim, vocês aí, principalmente os homens, se não estudar o código, vai olhar e vai ver He-Man. Tem que aprender a discernir. Ué, só tem um caminho, aprendendo a separar, aprendendo a discernir. Esse código está aí, faltam 8 dias para entrar em vigor. Agora eu estou vendo uma sensação de desespero acontecendo. Teve uma reunião segunda-feira, debatendo a reunião hoje agora, que eu não estou lá exatamente porque eu estou aqui. Mas uma reunião exatamente para ver como é que vamos fazer com o novo código. Vários se dispuseram agora, tá? A premência, o fator tempo induz a isso, conduz a isso. Vários estão adquirindo cursos, comprando livros. Ótimo, óbvio que tinha que ser feito antes com mais antecedência para que não houvesse essa sensação de desespero, né? Mas bem ou mal, isso está acontecendo. Mas o que me tranquiliza, e outra coisa que eu ouço e muitas vezes eu não posso dizer, essa resistência, a resistência em mudar a chave de posição. Eu cá comigo, eu fico assim, quando eu entrei no mundo jurídico, entrei na faculdade de Direito, eu estava, se alguém fosse me falar do Código de 39, então, um ano atrás eu estava me lixando com o Código de 39, eu queria saber do Código de 73, que era o vigente. Quando eu comecei a trabalhar como advogado, eu não questionava o que é que o Código de 73 mudou em relação ao Código de 39, o que é que eu acho melhor no Código de 39 do que no Código de 73. Nenhum de vocês vai questionar isso. Vocês vão trabalhar com o Código de 2015. E quando vocês, uma vez, aqueles que ainda não se graduaram, graduados, trabalhando como advogados, como juízes, membros do Ministério Público, vão lidar com o Código de 2015 como uma absoluta realidade, sem questionar se isso é pior ou melhor do que o Código de 73. Mas os resistentes, aqueles que não querem mudar a chave, ficam, isso aí mudou, que coisa horrível, não vou aplicar isso não, isso é inconstitucional. O que é inconstitucional? Isso malfere a duração razoável do processo, porque vou ficar ouvindo a parte toda hora? Sim, e você resolve as suas questões apenas atinando para um tipo de, por exemplo, um princípio que incide no caso, e a possibilidade de haver colisão entre princípios e você ter que ponderar, como é que você vai resolver? Porque, claramente, essa norma que se extrai, por exemplo, do artigo 10, ela vem para reforçar o princípio do contraditório. E você está dizendo, mas isso malfere a duração razoável. Isso é uma impressão sua, que malfere a duração razoável. E a opção do legislador feita neste particular, de precedência em relação ao princípio do contraditório. Quando você decide conceder uma medida de urgência sem ouvir a parte contrária, você está dando precedência ao princípio da efetividade e segurando um pouco o contraditório que vai ser recuperado. Essa luta entre os princípios é uma coisa comum. Aí você ouvir um argumento como se jurídico fosse, baseado na invocação de um princípio, num caso em que você claramente percebe que há mais de um princípio incidindo, ou é preguiça de raciocinar, ou é simplesmente ignorância. Eu prefiro optar pela preguiça de raciocinar, não é? Para encontrar uma solução que acha que é a solução adequada. Não é possível isso. Não é possível isso. Nós estamos abrindo as portas para uma nova realidade a partir do dia 18 de março. Para essa nossa nova realidade, eu tenho assim uma tranquilidade muito grande em relação a pessoas como vocês, que estão se preparando, estão nos bancos acadêmicos, preocupados, estudando, se preparando para provas mais difíceis como as de Fred, mais fáceis como as minhas, mas estão se preparando para as provas, né? O fato é que com vocês eu não me preocupo, eu tenho que me preocupar com os resistentes. Os que têm resistência a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque isso pode retardar os bons efeitos a serem obtidos do código. Então, um público como esse aqui só faz me dar prazer e alegria. Se me deslocar para poder vir para cá, só dá prazer e alegria, porque eu estou falando de coisas para as quais vocês estão receptivos. E é exatamente em razão de públicos como esse que eu, Fred e qualquer outro professor se desloca para cá com prazer,
para colher essa boa energia de pessoas receptivas. E é por isso que eu agradeço a vocês pela oportunidade. Brilhante a palestra do professor Salomão Viana. Eu comungo com a opinião dele, com a de Fred. E quero dizer o seguinte: nós levamos 20 anos usando o Código de Processo Civil atual, em leitura com a Lei 9099. Então, não é crível que agora se diga, se feche as portas desse código que nos foi tão útil para o novo código, que será mais útil ainda. Portanto, eu faço parte de um grupo de magistrados que quer sim a aplicação do código, porque ela é utilíssima e não podemos esquecer do que eu acabei de falar. Há 20 anos nós estamos usando e fazendo esse diálogo de fontes processuais entre a Lei 9099 e o atual código. Eu vou devolver a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Professor, um imenso prazer ouvi-lo mais uma vez e sempre o será. Agora eu tenho o prazer de chamar as colegas para entregar também para o senhor nosso certificado de sócio benemérito, certificado da palestra e as lembrancinhas que a BDECOM confeccionou. Gostaria de registrar a presença da professora Germana e da professora Iana, que irão compor a mesa após o nosso break. Nesse momento agradeço às autoridades que compõem a mesa nesse momento. Daremos uma pausa de 20 minutos e retornaremos com nossas atividades.